Em casa dormindo já. Tá bom. Oi, pessoal, bom dia. Tudo bem? Deus abençoe vocês. Pai do Senhor, sejam bem-vindos. Como vão todos? Tudo beleza aí? Como é que vocês estão? Dormiram bem? O pastor acordou agorinha. Tô falando aqui pro pastor Fabiano, que está aqui comigo hoje, que hoje o pastor foi dormir 2 horas da manhã. Eu cheguei em casa 15 para as 2 da manhã, né? Hoje. O pastor foi fazer culto ontem, né? Fazendo culto ontem em Curitiba. E pra gente vir embora, a estrada ainda tá parcialmente fechada, né? Entendeu? Hoje é dia 15, né? A estrada tá parcialmente fechada ainda, né? Então a gente demorou quase 3 horas para chegar em casa, né? De estrada. E o pastor estava tão cansado que veio dormindo no carro, né? O Heiser veio dirigindo. O pastor eu acordei agora, peço que vocês desculpem aí, mas, né? Um pouco atrasado. Mas a gente está aqui para cumprir o nosso compromisso, né? Tá bom? Desculpa aí qualquer coisa. Mas eu levei 5 horas para ir para Curitiba e 3 para voltar, né? Então o pastor tá com cara de sono ainda, cansado, né? Então só desdobramento só de tarde, né? Só tarde. Agora nós vamos estudar a Bíblia aí, tá? Vamos estudar a Bíblia aí. Se tiver qualquer problema aí na data errada, não se preocupe, depois arruma, tá? Não fiquem preocupados com isso aí, que depois a gente arruma aí, tá bom? Então não se preocupem, tá? Olha o que eu ganhei de presente ontem, olha aí. Acho que você tem que mostrar, Fabiano, passarinho verde e asinha dourada. Ó, aqui, ó. Passarinho verde com a pontinha da asa dourada, ó, que alguém fez e me mandou. Olha que legal. Ah, que legal, né? Viu? Agora já tem mais um, ó. A gente já tem mais um integrante da Floresta de Nárnia aqui conosco, né? Olha aí. Mais um integrante da Floresta de Nárnia aqui conosco, ó. Viu que legal? Bacana, né? Eu ganhei também ontem dos índios. Olha aqui que legal que o pastor ganhou. Olha, né? É feito de cordão, né? Com penas. Olha que bonitinho. Viu que bonito? O pastor ganhou um cocar, né? Vou colocar um cocar aqui. Aqui, assim que usa ele, ó. E aí? Olha aí. O pastor fica bem com cara de índio aí. Aí, ó. Né? Ó, olha aí. Viu só? É um presente, né? Veio ontem aí. E o pessoal que nos acompanha, que nos assiste, que mandou, né? Bem legal, né? Viu que legal? Ficou bem bacana, né? Jesus é bom, né? Então vocês não liguem que a gente tá aí meio no improvisão mesmo, né? A gente tava esperando alguma coisa aí, porque agora de manhã a Polícia Federal saiu para realizar algumas prisões, né? Saíram 90 mandados de prisão hoje de manhã, né? 90 mandados de prisão hoje de manhã para alguns, para patriotas, né? Que estão participando aí das manifestações, né? Agora de manhã, 90 mandados de prisão, né? Eu até achei que não ia fazer o programa hoje. Deixei, mas não sei, ainda cedo, né? Não vamos, né? Vai que, né? Mas a gente achou até que não ia fazer aí, né? Tava meio pensando, será que vamos fazer o programa hoje? Será que não vamos? Bastante gente aí ligando, preocupado, né? Pastor, você tá aí? Tá tudo bem? Eu falei, não, tá tudo bem, estamos aqui. Por enquanto, né? Estamos aqui na área, né? Por enquanto a gente tá aqui na área, né? Vamos caminhando aí e vamos ver o que vai acontecer nesse final de semana, né? Não é assim, irmão? É isso aí. Então, eu queria falar primeiro com vocês aí, que você preste bem atenção nas coisas que eu vou te falar. Eu falei ontem no desdobramento, vou falar hoje de novo. Eu tô falando para você faz bastante tempo sobre esse assunto. Depois arruma, Janete, não presta atenção na data. Depois arruma, depois a Audrey arruma. Nem data, nem cabeçalho, deixa isso para lá. Presta atenção aqui agora. Não fica prestando atenção em outras coisas não, tá? Doutor Yuri. Por enquanto não foi dessa vez, né? Nós estamos na área aí, né? Gostaram da piada? Ontem o pastor contou a piada do Lula, né? Vocês escutaram, né? Eu não vou contar agora de novo, né? Não, melhor não. Agora vamos falar. Deixa eu falar sério com vocês aí, tá? Deixa eu falar sério com vocês, que é séria a nossa conversa aí. Quero que você preste atenção. Gente, a gente vai passar um final de ano aí, né?
Ponta Porã. Beijo para vocês. A gente vai passar um final de ano bem difícil, todo mundo, né? Vocês já sabem aí, né? A gente vai passar um final de ano bem difícil. Agora eu quero falar com a igreja. Atenção, igreja, pastores. Um final de ano bem difícil, tá? Então preste atenção no que o pastor vai falar aí para vocês, por favor. Nós vamos passar um final de ano bem difícil, todos, tá? Então fiquem todos prevenidos, por favor. Tá bom? Todo mundo prevenido. Ok? Todo mundo prevenido. Vocês sabem que o pastor conversa, né, bastante com bastante gente importante do Brasil, né? Pessoas que comandam, que fazem as coisas, né, acontecer no Brasil. E a gente tem previsão de coisas bem complicadas acontecerem, né? Entendeu? Então, lembre de tudo que o pastor falou para você até hoje. Lembre-se das coisas que o pastor falou para você hoje. Quando você ouvir alguma notícia que aconteceu, entendeu? Ouviu uma notícia, aconteceu. Você vê o pastor aqui com a camisa da vitória, né? O pastor já comprou uma camisa da vitória, do dia da vitória. Então eu vou usar ela aqui nesse dia. Então você tem que ter vários cuidados aí, tá? Eu queria falar isso para você hoje. Vários cuidados, tá? Vários cuidados, tá bom? Vários cuidados você precisa ter. Vários, independente de onde você more. Agora, se você mora em São Paulo, se você mora no Rio de Janeiro, se você mora na Bahia, você deve ter cuidado redobrado. Tá bom? São as áreas mais propícias a ter mais problemas. Se chover, já falei para você, né? Vamos falar de chuva, né? Vamos falar de chuva? Se chover, vai chover muito em São Paulo. Vai chover muito no Rio de Janeiro. E vai chover muito na Bahia. Nos outros estados vai chover também. Vai chover também. Entendeu? Mas em São Paulo, mais próximos ao ABC, aqueles grandes centros ali, né? São Paulo, Rio de Janeiro, Bahia, ali vai chover muito. Os outros estados vai chover em todo lugar. Não acho que não vai chover aqui ou ali. Mas em alguns lugares vai dar só uma garoa. Em alguns lugares vai ser só uma chuva serôdia. Entendeu? Todos, Kioshi, TPI, todos. Mas em alguns lugares onde passar o olho da tempestade, isso é mais complicado. Então você precisa fazer aquilo que eu estou falando faz tempo para você. Você precisa fazer a tua compra e ter um mês de comida na tua casa. Entendeu? Um mês de comida na tua casa. De comida para o teu cachorro, de remedinho que você toma. Se você toma remédio para pressão, tem a tua mamãe, o teu papai mais velhinho, né, que tem essa necessidade. Porque se chover muito, irmão, você vai escutar a notícia que você não vai poder sair na rua por causa da chuva, porque a chuva pode descer a rua com muita força e levar você. Entendeu? E isso a previsão do tempo é que vai chover, irmão. Entendeu? A previsão do tempo é que vai chover. Então, se você mora numa cidade muito grande, como São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, né, nas grandes capitais, você deve ter muito cuidado, muito redobrado com essa chuva. Então não deixe o teu carro na rua. Depois a gente arruma, Aline, a data. A gente arruma depois. Fica frio aí. Presta atenção no que o pastor está falando agora. Depois a gente arruma. Tá? Então não deixe o carro na rua. Ponha na garagem. Né? É importante, quando começar a chover, que você tire os adesivos do Brasil, da bandeira do Brasil, essas coisas do teu carro,
da tua casa é importante quando começar a chover. Entendeu? Quando começar a chover, que você escutar a trovoada, tá? Você escutou a trovoada, fala, meu Deus, vai chover. Sabe quando você está esperando uma tempestade, você corre dentro de casa e tira tudo da tomada? Então presta atenção para todas, Fátima. Entendeu? Você corre e tira as coisas da tomada, porque se der um raio vai queimar tudo. Às vezes não dá o raio. Aí você vai lá e põe na tomada de volta. Entendeu? Então, se você vê que começou a trovejar, que vai chover, você vai e arranca da tomada. Você entende? Tá entendendo o que o pastor está falando? Isso não é brincadeira, irmão. Isso não é brincadeira. Tá? Não, isso não é uma brincadeira. Eu estou falando muito sério com você. Entendeu? Estou falando muito sério. Isso não é uma brincadeira. Ok? Então, quando tá para chover, começa a trovejar, por segurança, você vai lá e tira a tomada da televisão, solta a tomada da geladeira, tira a tomada do micro-ondas, né? Desliga o computador da tomada, porque se der um raio, queima tudo. Queima tudo. Certo? Então, se você der na televisão, na internet, você vai ver o pastor aqui. Você me acompanha, você vai me ver aqui todo dia. Eu não vou tirar férias final de ano. Eu vou vir aqui todo dia. Tá? Daqui até o final do ano, o pastor vai estar aqui todo dia conversando com você. Todo dia nós vamos estar conversando. Tá? Eu não vou tirar férias. Eu sempre tiro 2 semanas de férias no final de ano, Natal e Ano Novo. Eu não vou tirar, eu vou ficar aqui todo dia com vocês. Entendeu? Todo dia. Vou estar falando, vou estar conversando, vou estar informando todo mundo sobre tudo o que está acontecendo. Certo? Então é muito importante você, antes do dia 20, uma semana antes do Natal, né? Porque o Papai Noel vai chegar antes do Natal, vai chegar mais cedo. Entendeu? Então você tem que, para o Papai Noel não pegar você de surpresa, vá antes. Compre o peru antes. Compre o panetone antes. Né? Compre a Coca-Cola antes. Que você vai usar na tua ceia de Natal, na tua ceia de Ano Novo. Não deixe para depois. Faça antes. Atenção aí os irmãos, pastores, dirigentes de congregação, né? Que precisam ter uma quantidade boa, como eu, pastor, aqui nós, na minha casa, na nossa igreja aqui, na nossa igreja, tem muita gente que é mais novo, que está aí com 20 anos, 30 anos, 40 anos, que não viveu o que nós vivemos já. Nós já vivemos isso. Entendeu? Então nós estamos contando para você. Certo, irmão? O que a gente já viu. Tá? Nós estamos contando para você o que a gente já viu no passado. Porque talvez você seja mais novo, você nunca soube o que rolou, o que pegou, o que aconteceu no passado do nosso país. Né? Vocês lembram aqui o que o pastor Sandro falou? Aquela palavra profética está rolando aí na internet ainda, quando o pastor falou sobre o que iria acontecer. Lembra? O pastor disse que os caminhões iam parar, depois o fogo ia soprar, né? Daí o povo ia parar no Brasil inteiro, grandes manifestações, e no final de tudo isso, né, seria dado uma chave na mão do presidente Bolsonaro. Essa chave era a autoridade, e ele ia pôr essa chave numa porta, e essa porta ia abrir. Então tudo que o pastor falou até agora aconteceu, só falta abrir a porta, e a porta está para ser aberta. A gente já sabe, irmão, que a data está errada, gente. A gente já sabe, a gente já viu, mas não dá para trocar agora, senão tem que desligar aqui para trocar, trocamos depois, tá? Então preste atenção no que eu estou falando. Colocar numa porta bem antiga, que tinha sido fechada há muito tempo, lembra que o pastor falou? Que há muito tempo tinha sido fechada. Olhem, vejam a palavra profética de novo. Entendeu? Vejam a palavra profética de novo que foi falada aqui.
Tudo que foi falado naquela revelação já aconteceu, só falta abrir a porta. Uma porta de ferro, pesada, que tinha sido fechada há muito tempo, que o Bolsonaro ia lá e abria aquela porta. Lembrem do que o pastor disse. Lembrem do que o pastor disse. Então, quando aquela porta se abrir, daquela profecia, que todo mundo fala que o pastor só fala coisa que não acontece, né? O pastor é profeta de Baal, não acontece. Veja a palavra profética, está rolando aí. Parece que muita gente esqueceu. Entendeu? Então, quando aquela porta, grande porta de ferro, se abrir, que estava fechada há muito tempo, muitas coisas vão sair lá de dentro. Entendeu? Então a gente precisa estar todos preparados para isso. Tá? Todos nós somos crentes. A gente está em 20 mil pessoas aqui. Né? Entendeu? A gente está mais de 20 mil pessoas conversando. Aqui de manhã vem só os crentes, quem vem estudar a Bíblia. Né? Então eu quero que você fique prevenido. Quando aquela porta abrir, lá de dentro vai vir a chuva que o pastor está falando. Eu estou falando das coisas que Deus mostrou para mim. Ok? Vai vir a chuva lá de dentro. E vai vir uma chuva muito forte. Com muita força. Muita força. Como você nunca viu na tua vida. Você nem sonha a intensidade da chuva. Então você precisa ter as coisas dentro da tua casa, que talvez em função da grande chuva você tenha que ficar dentro de casa e não possa sair. Uma semana. Talvez 2. A gente não sabe. Entendeu? Então você precisa ter mantimento na tua casa. Você precisa ter remédio na tua casa. Né? Você mora em apartamento, prédio alto aí, lugar que tem dificuldade de água, ter água mineralzinha lá de sobra. Entendeu? Comidinha pro teu cachorro, né? Papel higiênico, tudo, pasta de dente, você tem que ter as coisas na tua casa. Né? Um pouquinho de dinheiro no bolso, porque pode ficar sem internet. Pode ficar sem internet. Pode ficar. Entendeu? Pode ficar sem internet, irmão. Ok? Internet pode ficar sem. Pode. Vai ficar? Não sei. Não sei. Mas pode. Entendeu? Então, você precisa ter os teus meios aí. Daí, se você ficar sem internet e o teu cartão é cartão eletrônico, você vai fazer como daí? Se você ficar sem internet e os teus cartões for aqueles do celular, como é que você vai fazer daí se não funciona a internet? Entendeu? Ah, eu tenho meu cartão aqui, o cara chega lá e fala, tá sem internet, daí você vai comprar as coisas como? Se você puder ir e comprar, claro. Entendeu? Porque a internet tem uma chave, se desligar, desliga tudo. Não funciona em lugar nenhum. Entendeu? Então você precisa ter um dinheirinho no teu bolso. Não precisa ser muito, mas um pouquinho para comprar alguma coisa aqui, ali. Entendeu? Então precisa todo mundo ficar esperto, né? Então o pastor está falando aqui do Papai Noel. Para você prestar atenção nas coisas que eu falo. Presta atenção. Eu estou falando que o Papai Noel vai chegar antes do Natal. Estou avisando, estou falando. Né? Mas tem gente que fica aqui preocupado com outras coisas e não está prestando atenção no que o pastor está falando. Entendeu? Né, Vera Lúcia? A Vera Lúcia está dizendo que o pastor é um bobão, que não vai ter nada, não vai acontecer nada, que o pastor é um bobão. Tá bom. Você tem direito de falar o que você quiser, Vera Lúcia.
Entendeu? Então prestem atenção. Tá? Como o pastor está falando você. Eu estou falando, estou avisando, né? Mas você faz com os conselhos que o pastor está dando o que você quiser. Gente, tem um monte de idiota que vem aqui. Então você vai perder tua paz com um imbecil. Imbecil tem no mundo inteiro, a gente tem que suportar eles. Entendeu? Gente imbecil, idiota, isso aí faz parte, irmão. Né? Faz parte. Entendeu? Faz parte. A gente tem que aprender a conviver com esses idiotas, faz parte. Então, né? Depois as meninas vão banir ela aí da live a hora que achar e enche mais o saco. Tá bom, gente? Beleza? Então eu queria que você abrisse a tua Bíblia aí no capítulo 6 do livro de Atos. Por favor, vamos lá? Capítulo 6, à tarde nós vamos falar mais sobre isso, desdobramento, tá? Nós vamos tratar sobre esse assunto aí à tarde, tá bom? Vamos lá, eu só queria dar um aviso que nem todos vocês vêm à tarde no desdobramento, então eu queria deixar todo mundo aí devidamente avisado, tá? Beleza? Devidamente avisado, todos vocês aí. Eu tô falando isso faz muito tempo, né? Mas tem gente que nunca acreditou, nunca fez nada, né? E vai ser pego de surpresa aí pela chuva e quando der o raio vai queimar tudo que tem. Então eu tô avisando de novo, tá? Hoje eu vou avisar de novo. Vamos lá, Atos capítulo 6, verso 1. Vamos lá, gente? Vamos lá? Atos, capítulo 6, verso 1. Vamos lá? Vamos lá, então. Diz assim, ó, versículo 1. Ora, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. E os 12, convocando a multidão dos discípulos, disseram: não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos às mesas. Escolhei, pois, irmãos, dentre vós, 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre este importante negócio. Mas só perseveraremos na oração e no ministério da palavra. E este parecer contentou a toda a multidão, e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, e Filipe, e Prócoro, e Nicanor, e Timão, e Pármenas, e Nicolau, prosélito de Antioquia, e os apresentaram ante os apóstolos, e estes, orando, lhes impuseram as mãos, e crescia a palavra de Deus em Jerusalém, se multiplicava muito o número dos discípulos, grande parte dos sacerdotes obedecia à fé. Amém? Vamos orar? Feche os seus olhos. Papai do céu, em nome de Jesus, eu peço que o Senhor nos abençoe, Senhor, com a tua presença, querido Espírito Santo, dá para nós o discernimento, o entendimento da tua palavra, nos ajuda e nos ensina para que possamos entender e compreender, Senhor, qual é a boa e agradável vontade de Deus para as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém e amém. Veja que a palavra de Deus trata sobre a instituição dos diáconos, quando a igreja criou o corpo dos diáconos, para que servissem na igreja, tá? Para que servissem na igreja. Então, a gente observando vê que os 12, ou seja, os discípulos, não, a palavra não é discípulos, apóstolos, né? Eles é que faziam tudo. Então eles não tinham mais tempo, porque a igreja começou a crescer bastante, né? A igreja cresceu bastante e crescia muito, segundo o que nós lemos aqui, né? Crescia muito. E eles já não davam conta mais de servir a comida na Santa Ceia, de pregar o evangelho, de ensinar, de doutrinar, de orar. Eles não estavam dando conta, porque era muita gente. Entendeu? Era muita gente. Obrigado, Audrey. Né? Era muita gente. Então, o que é que eles fizeram? Eles começaram a instituir, irmão, a acertar, a melhorar a estrutura física da igreja, estrutura humana, o corpo de obreiros. Então, eles instituem os diáconos, né? Qual é a função dos diáconos? A função dos diáconos, né, era limpar o templo, cuidar do templo, servir a comida, um serviço muito importante,
ok? Muito importante. A gente está em Atos 6, Marinete de Lima. Atos 6, tá? Então, eles escolheram entre os irmãos. O verso 2 diz assim: os 12, convocando a multidão dos discípulos, disseram, veja, multidão dos discípulos. Então tinham os 12, e uma grande multidão já de obreiros na igreja. A igreja é gigante. Já tinha milhares de pessoas. Então eles escolheram dentre os membros da igreja obreiros, para que viessem a ser diáconos. Então veja qual é a função do diaconato. Ele diz assim: não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos as mesas. Função do diácono: servir as mesas. E eles disseram: escolhei, pois, irmãos, dentre vós 7 varões de boa reputação. Qual é a característica de um obreiro da igreja? Neste caso, um diácono. Tá? Neste caso, um diácono. Certo? 7 varões de boa reputação. O que é que você tem que ser para ser um bom obreiro da casa do Senhor? Ter boa reputação. É a primeira coisa que você precisa ter para que você possa trabalhar com Jesus. Ter boa reputação dentro da igreja, ser crente, ser uma boa testemunha, ser um servo de Deus, ter boa reputação. É a primeira coisa que nós encontramos aqui dentro da Bíblia. Segundo quesito, ser cheio do Espírito Santo. Ser cheio do Espírito Santo, tá? Então, preste atenção, irmão. O pastor está falando. Preste atenção. Ser cheio do Espírito Santo. A maioria dos obreiros da igreja hoje nem conhece o Espírito Santo. Nem sabe que o Espírito Santo existe. Não tem dons espirituais. Quanto mais ser cheio do Espírito Santo. Entendeu? Quanto mais ser cheio do Espírito Santo. Entendeu, irmão? Não tem intimidade com Deus. Chama Jesus de Genésio. Então, um atributo do obreiro da casa do Senhor é ser cheio do Espírito Santo. Mas como que você vai ser cheio do Espírito Santo se você não santifica a sua vida? Como que você vai ser cheio do Espírito Santo se você é adúltero? Como que você vai ser cheio do Espírito Santo se você mente? Como que você vai ser cheio do Espírito Santo se você engana as pessoas? Como que você vai ser cheio do Espírito Santo se você rouba as pessoas com as tuas ofertas, com as tuas campanhas financeiras? Com as tuas campanhas de prosperidade que são mentirosas? Eu te pergunto, como que você vai ser cheio do Espírito Santo se a tua vida é uma nhaca, tua vida espiritual? Como que você vai ser uma diaconisa da igreja se você é fofoqueira, se você é maldizente, fala mal dos outros, fofoca a respeito dos outros? Pergunta que eu estou fazendo. Não é Maurício Chaves? Agora você pode voltar aqui conosco. Entendeu? Como, irmão? Uma pergunta que eu estou fazendo. Como é que você vai ser uma diaconisa se você não tem amor pelos irmãos? Como é que você vai ser um diácono se você não tem amor pelos irmãos? Se você não se compadece da dificuldade das pessoas? Se você não visita as pessoas? Se você não vai orar pelas pessoas no hospital? Em vez de fazer campanha de prosperidade, vai ser fazer campanha de oração, de jejum, de oração, para ser cheio do Espírito Santo, irmão. Tá entendendo?
É diácono, mas fica murmurando porque não quer limpar a igreja. Ah, mas a igreja tem que contratar um funcionário. Aonde que isso está escrito na Bíblia, irmão? Devia ser uma alegria para o diácono ir limpar a igreja, cuidar da manutenção, cortar a grama, limpar a calçada da igreja. O pastor não precisaria nem pedir isso. Os irmãos deviam ser voluntários. Ó, sábado, cadê o diaconato da igreja? Vamos juntar todo mundo, vamos na igreja, vamos pegar umas VAP, vamos lavar a calçada, vamos cortar grama, vamos plantar umas flores, vamos deixar a casa de Jesus bonita. O diaconato hoje em dia não quer nem saber mais de cuidar da casa do Senhor, irmão. Os irmãos só querem saber de chegar no curto, de terno bonito, para ficar mostrando para os outros, as irmãs de roupa bonita, para ficar falando para os outros, se reunir em grupinhos, fazendo panela. Irmão, eu tenho uma notícia ruim para te dar: Deus não usa panela, Deus só usa vaso, irmão. Igrejas onde o diaconato são verdadeiras panelas, e só participa quem é peixe da mulher do pastor, quem é peixe da líder do círculo de oração, quem é peixe do grupo de oração, quem é peixe do coral, do raio que o parta de dentro da igreja. Mas ninguém faz nada, não visita os enfermos, não oram pelas pessoas, não se compadecem pelos cativos. Como que você quer ser cheio do Espírito Santo, irmão, se o Espírito Santo não passa nem perto de você? Porque você é egoísta, porque você é sensual, um espírito de sensualidade que tem tomado as igrejas, tanto na vida das irmãs quanto na vida dos irmãos. O irmão põe um terno, põe aquela calça justinha, apertada, para aparecer as coxas, para aparecer as coisas, aquela camisa justinha, como com os pelos no peito de fora, todo fortinho. Isso é um espírito de sensualidade que tem tomado conta da igreja, onde Satanás tem entrado na vida das pessoas. Chega na igreja, parece um boneco. Tem homens aí que até se maquiam para ir na igreja. Fica com a tesourinha ali acertando a barba, pintando, arrumando, entra na igreja, parece um Barbie. Pastores, evangelistas, diáconos, roupinha justa. Que negócio que é esse, irmão? Que igreja que é essa? Aparecendo toda a sua genitália, tão justa que tá a calça. E eu tô falando de homens, não tô falando de mulher, não. Falando de homem. Quando eles são homem, claro, né? Porque tem alguns já que não é mais. Usa roupa de homem, barba, sem barba, jeito de homem, mas não é homem. E é comum. Todo mundo acha comum. Eu vi um vídeo que me mandaram esses dias, um pastor barbudinho aí de óculos, todo fortinho assim, bombado, camisa justinha, calça justinha. E todo mundo acha normal. Ah, mas o pastor é bonitão, irmão. O pastor não tem que ser bonitão. O pastor tem que ser cheio do Espírito Santo. Eu me lembro de uma igreja onde eu fui uma vez. O pastor era um negão feio, ele era estivador, tinha umas mãos feias, enormes, tudo torto, parecia um xireque. Camisa meio para fora da calça muito grande, feia, sapato maior que o pé, porque ele era um homem muito pobre, não sabia falar direito, não sabia ler direito. Eu fui pregar na igreja, o homem era pastor da igreja, cabelo sem cortar, feio, mas estava com a barba bem feitinha. Quando ele abriu a Bíblia para iniciar o culto, irmão, e começou a ler a Bíblia, ele não conseguia ler porque ele não sabia ler, ele só conseguia ler a Bíblia, então ele ia lendo devagarzinho, e ele disse: eu vou abrir a Bíblia aqui onde cair, nós vamos ler um texto da Bíblia, e ele abriu numa nomenclatura onde tinha nome, esse é fulano de tal, que eu acho que é no começo de Mateus 1 ali, eu não me lembro bem.
E aí ele não entendia o que ele estava lendo e sabe, irmão, e ele começou a chorar. Eu não sei o que foi que aconteceu. De repente aquele homem ele começou a falar em língua estranha, irmão, levantou a mão e começou a chorar e a orar em língua estranha. Desceu um poder na igreja, toda a igreja começou a balançar, cheia do Espírito Santo, e o povo começou a ser batizado com o Espírito Santo no começo da igreja. Ele estava lendo a Bíblia para iniciar o culto. Ele era feio, ele era desengonçado, a roupa dele era feia, mas ele era cheio do Espírito Santo. Cheio do Espírito Santo, irmão. É disso que as igrejas precisam, de homens e mulheres cheios do Espírito Santo. A Bíblia diz que onde existe o espírito da sensualidade, o Espírito Santo não está. Deus não está no meio da sensualidade. Deus não está no meio das calças justas, do vestido justo, do vestido com a calcinha marcando, com as coisas de fora. Jesus não está no meio disso aí. Isso não é lugar de igreja, não é lugar de você estar vestido dessa maneira. Não é lugar, irmão. Igreja é lugar de você estar cheio do Espírito Santo e não estar cheio de roupa de marca, de cabelo super produzido, de aparência de playboy. Tá errado. Tá errado. Tá errado, irmão. Isso tá errado. Eu não estou falando que você não deve usar maquiagem, eu não estou falando isso. Eu estou falando que você não deve usar maquiagem demais. É isso que eu estou falando. Que quando você vai na igreja, você pode usar a roupa que você quiser. Mas a Bíblia diz que nós temos que ter bom senso. Você está indo na igreja. Você não está indo no casamento. Você não está indo numa festa. Você está indo na igreja. A Bíblia diz que na igreja deve ser com ordem, com decência, todos. E eu não estou falando das irmãs, eu estou falando dos irmãos. Ao usar um batom, use um batom mais clarinho, mais cor da pele. Uma maquiagem mais leve. Fique bonita. Você pode, deve ir bonita para a igreja. Mas não deixe passar. Não seja vulgar. É isso, irmão. Então você pode usar maquiagem, não tem problema. Não precisa andar igual um jaburu, né? Feio, cabelo branco, não corta o cabelo. Não, tem que cortar o cabelo, faz um corte bonito, né? Usa um batonzinho bonito, um perfume para ir bem cheiroso para a igreja, né? Bem cheiroso, cabelo bonito, bem lavado, uma roupa bonita que eu tenho. Eu uso a melhor para ir para a igreja. Eu não uso a pior, eu uso a melhor. Porque eu vou para a casa do meu pai. Para a casa do meu pai. Mas sempre com bom senso. Perfume menos forte, né? A gente usa perfume, mas um perfume mais tranquilo. Entendeu? Você pode usar. Isso não é pecado, usar perfume, maquiagem. Não, claro que não. Pelo contrário, você tem que andar bonitona mesmo. Tem que andar bonitona. Mas não seja vulgar. Sensualidade é vulgarização da pessoa. Entendeu? Não pode ser vulgar. Tem que ter bom senso. Tem que ter temor quando você vai na igreja. Entendeu? Então a gente tem que respeitar a casa do Senhor. Nós temos que respeitar. Nós temos que ter bom senso. Tem problema de chinelo de dedo na igreja? Claro que não. Você pode ir. Aqui a gente mora, por exemplo, aqui em Guaratuba, praia. Os irmãos costumam, quem vai na igreja,
Tem muito visitante, pergunta para mim, eu posso ir de bermuda na igreja? Pode, claro que pode, chinelo de dedo, não tem problema. Não vejo isso como vulgar. É melhor você ir de bermuda e chinelo do que as roupas que esses pastores estão usando nessas igrejas pretas, que usam umas calças justas, umas camisas justas, né? Que parece até um bailarino, parece que ele está de malha, né? Aí não. Então a gente tem que ter bom senso em tudo, não tem problema. Não tem problema. Então qual é o principal requisito para você ser um obreiro na casa do Senhor? Cheio do Espírito Santo. É assim que Jesus quer você. Por isso a Bíblia fala que nós devemos buscar primeiro o reino do céu e a sua justiça. E as demais coisas nos serão acrescentadas. Né? Busque o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. É isso que a Bíblia diz. Então quando você for orar, você for jejuar, você for fazer um propósito com Deus, faça pela tua vida espiritual. Faça sobre a tua vida espiritual, irmão, para você ser cheio do Espírito Santo, para você ser alcançado pelo poder de Deus. Ser alcançado pela graça. Não é, irmão? Então você tem que ter boa reputação, você tem que ser cheio do Espírito Santo e de sabedoria. E de sabedoria. Um obreiro na casa do Senhor tem que ter sabedoria. Você tem que orar a Deus e pedir a Deus sabedoria para lidar com as situações, para lidar com as circunstâncias. Sabedoria. É isso que você precisa ter, ser sábio, irmão. Boca fechada não entra mosca. Melhor é ouvir do que falar. Quem fala demais dá bom dia para poste. Sabedoria. Né? As lideranças de determinadas igrejas não se importam mais, irmão. Porque os caras, né, vivem a vida deles e não estão preocupados mais com a doutrina da igreja. E a doutrina deve ser a sã doutrina, aquilo que está escrito no Novo Testamento. Essa é a sã doutrina. Né? Então não adianta você estar de saia, como a gente, né, costumava ver nas igrejas, saia que vai quase até o pé, mas é uma saia justa, tubinho, marcadinha, né? O que adianta? Daí quer subir lá em cima, ai pastor, eu quero uma oportunidade para louvar, quero mostrar meu vestido novo, que eu tô de sapato novo, fiz uma escova no meu cabelo, e daí eu quero cantar um hino pro Senhor hoje. Né? Vai para a igreja, já vai preparada para aparecer. Não é? Ou não é? O pastor está falando mentira aí. Estou mentindo? Daí canta aqueles hinos desafinados, né? Música da Cassiane, música da fulana, música não sei o quê, como se a igreja fosse um karaokê, né? Porque tem igreja que é um karaokê, né? Os caras fazem o culto, tem 15 oportunidades de louvor. Aí todas as irmãs vão lá. Aí todo mundo chora. E as irmãs lá, né? Com as coisas todas lá na frente. E os irmãos, né? E os irmãos que estão em cima do púlpito só assim, né? Dá oportunidade para as irmãs aí cantar. Né? O pastor está mentindo. Se eu estiver mentindo, você pode me corrigir. Fala, você é mentiroso, pastor. Fala isso aí não. Daí quando vai as irmãzinhas do circo de oração, lá o cabelinho ali, aquelas velhinhas, fala, vamos cantar um hino da harpa, irmãos. Daí ninguém quer. Ah, não. Nós queremos ver o Pablo Vittar cantar aí.
Da harpa não. Né? Louvorzão. Agora a Bíblia diz: louvai o Senhor com hinos espirituais, mas esses ninguém quer. Hinos espirituais ninguém quer, o povo quer louvorzão, barulho, bateria, guitarra pesada, assim, não. Não é Deus, senão não tem poder. Que poder, irmão? Quando que o poder de Deus andou no meio do barulho? Quando que o poder de Deus andou no meio do barulho? Se observar a Bíblia, você vai ver que, pelo contrário, Deus operava no silêncio. Né? A Bíblia me traz aqui Jesus fazendo a ceia com os irmãos, com os discípulos. Depois ele cantava 2 hinos. Está na Bíblia isso, irmão. Cantando 2 hinos espirituais. Né? Mas tem igreja aí que é movida a louvorzão. Baita de umas church. Agora não é mais igreja, é church. Né? Como é que é mel em inglês? Mel? Em inglês, como é que é? Lembra? Não. Honday. Eu não lembro também. Vamos falar sweet. Né? Sweet é açúcar, né? Doce. Sweet church. Ele não sabe falar inglês, desculpa aí se estiver errada a pronúncia. Sweet é honey. Mel é honey, né? Honey church. A igreja do mel. Né? Eu só tô... Né? Você sabe o que eu tô fazendo. Honey, sei lá. O espírito é holy. É holy, né? É holy. Holy é santo, né? Não, é honey. É diferente. Né? Sweet church. Chico church. Preto church. Índio church. É tudo church, irmão. Church. Os caras não sabem nem falar o nome do troço. Church. Mora no Brasil, cara, fica com essa idiotice. É igreja, cara. É church. Pra ficar mais bonito. Onde é que você congrega? Na Hill Church. Ah, cara. Tem Jesus lá nesse church aí? Esse negócio de church tem aí? Tem Jesus lá nesse negócio de church aí? Ou é só parede preta e louvorzão? Né? Só esses louvorzão aí? Church. Olá, os pastores é tudo na roupa justa, peito de fora. Tudo church, bunda colada na calça. As coisas tudo aparecendo. Né? Parece um bailarino espanhol. As roupas tão justas, se o cara virar pro lado rasga. Church. Né, irmão? Church é os cambal de bico. Isso que é. Mas a Bíblia diz que isso ia acontecer, Mateus 25. Enquanto as noivas esperavam o Senhor, algumas lamparinas foram se apagando. Está acontecendo isso hoje, irmão. A gente está vivendo hoje, Mateus 25. É a parábola das 10 virgens. A lamparina está se apagando, irmão. As pessoas estão perdendo Jesus. As pessoas estão perdendo Jesus, irmão. Assim como a família de Jesus perdeu Jesus em uma das festas. Andaram um dia inteiro até que perceberam que Jesus não estava com eles. E tiveram que voltar para procurar Jesus na festa. Tem muita gente que perdeu Jesus e não sabe. Está só no church, irmão. Perdeu Jesus e não sabe. Jesus não está mais no meio deles, porque eles saíram para o outro lado. E Jesus está lá no templo, discutindo, aprendendo, falando da palavra. Lá em Jerusalém, o povo saiu de Jerusalém e perdeu Jesus. Perdeu Jesus, irmão. Não sabe, está andando no caminho do deserto sem Jesus e não percebeu ainda. Não percebeu ainda. E Jesus não está mais no meio deles. Muitas aí que estão assim. Infelizmente, é com tristeza que eu falo isso. Não é com alegria, não. É com tristeza.
Entendeu? A igreja hoje é reunião de motociclista. Final de semana o pastor vamos andar de moto. Daí quem tem dinheiro compra moto. Daí vira um grupo de motociclista, não é mais igreja. Eles não se reúnem para oração de noite, não vão para o monte orar, não, eles vão viajar. Daí o pastor amigo dos caras, que é do grupo, marca uma pregação lá em Foz do Iguaçu, no sábado, daí todo mundo vai de moto no sábado passear, para ir na igreja lá no sábado. Virou um clube social, irmão. Entendeu? Mas o pastor não marca sábado para todo mundo ir orar no monte da meia-noite às 3 da manhã, porque ninguém vai. Andar de moto vai. De skate. Daí vai. Perderam Jesus, irmão. Entendeu? Perderam Jesus. Perdeu. Não tem mais. Então nós precisamos observar isso nos obreiros da igreja. Precisamos observar isso, irmão. Se os obreiros têm esses 3 requisitos bíblicos: boa reputação, cheio do Espírito Santo e sabedoria, para que você possa congregar numa igreja. Quem cuida desta igreja precisa ter esses atributos de Deus. Precisa ter esses atributos de Deus. Né? Precisa ter. Precisa ter os atributos de Deus. As evidências da presença do Espírito Santo. Você precisa ter. Estou só te dando aqui exemplos de como a igreja anda nesses últimos tempos. É a passagem de Mateus 25. As virgens. A lamparina está apagando. O azeite está acabando, irmão. E alguns já acabou faz tempo. É orar no monte, ninguém vai. Parar de tomar cachaça, ninguém quer. Mas se é para andar de moto, todo mundo vai. Se é para andar de trailer, todo mundo vai. Se é para fazer uma campa dentro, todo mundo vai. Não é, irmão? Daí lá tem fogueirinha, violão, escuro. Aí todo mundo quer ir. Vamos orar? Deixa os seus olhos aí. Senhor Deus, em nome de Jesus, eu peço que o Senhor abençoe o seu povo. Que a tua mão, Senhor, poderosa esteja sobre a vida dos teus filhos e o Senhor os abençoe em nome de Jesus. Eu peço, Deus, que a tua mão venha sobre a nossa igreja. A tua palavra diz que é necessário e é preciso que hajam as heresias, que hajam os errados, para que prevaleçam os que são certos, os que falam a verdade. Em nome de Jesus, Senhor, eu peço que a tua mão, Senhor, esteja sobre a igreja de Cristo. E que cada vez mais o Senhor venha evidenciar a tua presença. Uma luz acesa para que todos vejam no meio da escuridão. Em nome de Jesus. Eu peço que a tua bênção venha sobre as nossas vidas. Que nós possamos ser crentes cheios do Espírito Santo, de bom testemunho. E que o Senhor possa nos dar sabedoria, Pai, para que cuidemos da igreja, para que dirijamos a igreja, para que façamos as coisas da maneira correta. Em nome de Jesus, Senhor, aquece-nos com o fogo do Espírito, para que andemos na tua presença, sejamos uma bênção em nome de Jesus. Eu peço, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor possa abençoar a água que os irmãos estão colocando diante de ti. Que a tua mão, Senhor, poderosa venha sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe vocês, fiquem com Jesus. Amanhã a gente está aqui de volta para falar um pouco mais sobre a Bíblia. E à tarde, desdobramento, tem bastante coisa para te falar, então não perca, tá? 14 horas a gente está aqui. Falou, galera, beijo. Deus abençoe vocês. Tchau.